Exercício número 2 da aula 68 do nono ano do ensino fundamental. Quais são as raízes da equação x² menos 7x menos 8 igual a 0? O que significa raízes? Raízes da equação significa encontrar valores para x para que este lado da equação dê igual a esse. Ou seja, quando eu substituir valores para x, o resultado dessa conta tem que dar 0, certo? Bom, nós poderíamos fazer por tentativa, e ir encontrando valores até que chegássemos a um resultado. No entanto, nós temos um método de resolução. Na verdade, nós temos uma fórmula resolutiva que nós vamos utilizar. Tá? Essa fórmula resolutiva é também conhecida como fórmula de Bhaskara. Tá? Nesta fórmula, nós utilizamos os coeficientes da equação para que a gente encontre a solução, ou seja, encontre as raízes. Mas o que são os coeficientes? Coeficientes são esses números que estão antes do x², antes do x e esse 8, que é o chamado termo independente, que não tem x do ladinho dele. Tá? De forma geral, nós representamos uma equação de segundo grau como sendo assim, ó, ax² mais o b de x mais um valor c igual a 0. Se nós olharmos esta nossa equação, qual seria então o valor do a? O valor do a é o número que está na frente do x². Nesse caso, como não aparece, aqui existe o número 1. O b é o número que está na frente do x. Perceba que o sinal acompanha. Então, é negativo 7. E o c é aquele termo que não tem x, com o seu respectivo sinal. Então, é negativo 8. Ok? Agora, nós vamos apresentar aqui, quando eu tenho uma equação completa. O que significa uma equação completa? Significa que o a, o b e o c são diferentes de 0. Ok? Então, nós podemos resolver utilizando essa fórmula resolutiva. O que diz a fórmula resolutiva? Ela diz o seguinte, que para encontrar o valor de x, basta eu fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada. E aqui dentro existe duas formas de a gente representar. Ou nós resolvemos a conta aqui dentro, ou resolvemos ela separada. Tá? Nós vamos resolver ela separada. Como assim separada? Aqui dentro nós vamos colocar uma letra grega chamada delta. E esse delta aqui, na verdade, é uma continha que a gente vai fazer e vai resolver aqui depois. Tá? Então, isso aqui é o delta. A gente chama de discriminante. Tá? Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Ora, como eu falei antes, esse delta ele está representando uma conta. A gente chama isso aqui de discriminante. E aqui dentro existe um b² menos 4 vezes o a vezes o c. Certo? Então, primeiro eu resolvo esse discriminante, esse delta, aí jogo dentro da fórmula e aí resolvo o restante. Ok? Então, esse delta vai ser igual. Quanto vale o b? Nós vimos que o b vale menos 7. Mas esse menos 7, ele vai ficar elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que nesse caso vale 1, vezes o c, que nesse caso vale negativo 8. Certo? Então, o delta vai ser igual. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que vai dar 49. Agora, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Primeiro eu tenho que resolver esta multiplicação para depois juntar com esse 49. Isso é muito importante. Tá? Primeiro eu resolvo as multiplicações, depois junto com o 49. Certo? Primeiro, na multiplicação, faço joguinho de sinal. Menos com mais é menos, e menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. Então, vou ter 32.
Muito bem. Então, vamos lá agora. Esse delta vai ser igual. Se eu juntar o 49 com o 32, eu vou chegar a 81. Certo? Resolvi essa primeira parte. Agora eu vou pegar esse 81, que é o valor do discriminante, e vou jogar aqui dentro, no lugar desse delta aqui. Então, x vai ser igual menos o b. Mas quanto vale o b? O b vale menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada, agora vou substituir o 81. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Mas quanto vale o a? O a vale 1. Ao resolver esse probleminha, eu vou encontrar então as raízes. Vamos lá? X é igual. Menos com menos é mais, então aqui vai ficar 7. Mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. E agora, esse mais e esse menos aqui vão assumir o seu papel dentro da nossa equação, tá? Por quê? Porque eu vou encontrar aqui duas raízes. Na primeira raiz, que eu vou chamar de x1, eu vou utilizar o mais. Então, vai ficar 7 mais 9 dividido por 2, certo? E numa segunda raiz, o x2, eu vou utilizar o menos. Vai ficar 7 menos 9 dividido por 2. Agora sim, 7 mais 9 é 16, dividido por 2 vai dar quanto? Isso aqui vai dar 8. Agora, se eu tenho 7 e devo 9, eu vou ficar devendo 2. E menos 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar negativo 1. Percebam comigo aqui que agora eu encontrei as duas raízes. Ou seja, os dois valores que são solução para a minha equação. Se eu substituir o x por 8, o resultado vai dar 0 na minha conta. Se eu substituir por menos 1, o resultado também vai dar 0. Então, olhando, eu tenho negativo 1 e 8. Observando aqui nas soluções, eu vou marcar a letra C, que é aquela que representa a solução do meu problema.